Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Que bênção, né? Depois de um louvor desse, um pouco suado, descabelado, né? Mas vamos para a ministração da palavra do Senhor nessa noite. Nós temos a nossa série Venha o Teu Reino. Isso. Eu queria, antes de começar a palavra, conhecer onde estão os nossos visitantes dessa noite. Dá um tchauzinho assim. Que bênção, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Você vai receber aí um papel para que você preencha os seus dados. A gente queria ter um pouco mais de contato com vocês e recebê-los ainda de forma mais intensiva e mais próxima. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você veio. Volte mais vezes. Vocês são muito bem-vindos aqui. Amém? Todos receberam? Amém? Amém. Irmãos, nós caminhamos então na série Venha o Teu Reino. Essa é uma parte da oração de Jesus, que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Ele diz: venha o Teu reino. Quantos querem o reino de Deus atuando na sua vida? Então diga: Senhor, venha o Teu reino. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre alguns pilares do reino de Deus. Nós vamos falar hoje sobre aquilo que Paulo falou aos romanos, sobre os pilares do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Onde? No Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o texto de Romanos, Romanos 14, 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor ministre a nós nessa noite. Fala, Pai, ao nosso coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, que saiamos daqui alimentados, orientados pela Tua palavra, transformados por ela. Em nome de Jesus, abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa vida para receber a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava instruindo aqui os romanos a respeito de comida. Todo o texto do Paulo, ele começa falando que não se escandalizem, porque uns comem algumas coisas e outros comem só vegetais. Quem aqui já teve aquele amigo que fez aquela pratada que você falou assim, misericórdia, para onde vai tudo isso? Quem aqui? Aqueles pratão de pedreiro, irmão, aqueles altos mesmo, assim, que, né, põe, parece uma bacia. O cara põe um prato assim, você todo humilde, né, na sua dieta regular, e chega aquele amigo seu com aquele prato parecendo uma montanha. Você falou assim, para onde vai isso tudo, gente? Não vai para o estômago, cai no pé. Até que enche, né? O Paulo estava instruindo os irmãos de Romanos para que os seus momentos de comunhão não se transformassem em um período de contenda. Porque uns comem umas coisas, outros comem outras coisas, uns comem mais, uns comem menos, outros comem muita carne, outros comem só vegetais. Não importa, irmãos. O que Paulo estava instruindo aos irmãos era: não foquem naquilo que pode trazer contenda. Foque naquilo que é o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria.
Então, irmãos, Paulo instruindo aqui aos romanos a respeito de comida, ele nos deixa aqui uma dica, uma revelação sobre o que é o reino de Deus. Reino de Deus não é uma teoria sobre alguma coisa, não é uma discussão sobre assuntos secundários. Reino de Deus é uma realidade que se vive. Diga comigo, reino de Deus é uma realidade que se vive. O Paulo nos apresenta aqui 3 pilares do reino de Deus. Se nós consideramos que o reino de Deus está entre nós, como a bispa Miriam pregou, quando se lembra da pregação da bispa Miriam, o reino de Deus está, ela pregou, o reino de Deus está entre nós. Se nós consideramos que o reino de Deus está entre nós, mas não há justiça, não há paz, não há alegria no Espírito Santo, não pode se dizer que o reino de Deus está de fato se manifestando naquele lugar. No máximo, o que está acontecendo ali é um reino de homens. Irmãos, essa série então, ela avança, deixando claro uma coisa: o reino de Deus é visível e é manifestado através dos seus súditos. O reino de Deus, que leva em grego essa palavra aí, basileia, que em grego está melhor traduzido como o reinado. O reinado de Deus chegou. Arrependam-se, o reinado de Deus chegou. Então, a palavra em grego melhor traduzida não é reino, é sim reinado. Quer dizer, o domínio de um rei. Portanto, o reino de Deus tem a ver com o domínio, e esse não é um reinado que está imposto por esse rei. Não é algo obrigatório, mas é um reinado sobre pessoas que aceitam o governo desse rei nas suas vidas. E de modo espontâneo, eles querem fazer a vontade desse rei, eles querem agradar esse rei. São pessoas que estão felizes com Jesus por reinarem sobre as suas vidas. Nós cantamos: reina em mim, sobre toda a terra, tu és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só o meu desejo é: vem reinar em mim. É algo que parte de nós, é uma atitude de devoção. Eu entendo que a minha vida pertence ao meu rei e não a mim mesmo. Então eu espontaneamente coloco a minha vida debaixo, em submissão. Agora eu sou um súdito, agora eu sou um servo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso, irmãos, está claro no Sermão do Monte, que Jesus ensinou aos seus discípulos. Em Mateus 5,3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Você sabe quem são os pobres de espírito? Nós. Nós somos os pobres de espírito. Ou pelo menos deveríamos ser. Para que nós possamos herdar o reino dos céus, nós devemos nos enxergar nessa posição de pobres de espírito, ou para entrar no reino, para herdar o reino de Deus, para que o reino de Deus já seja experimentado aqui e agora.
O verbo está no presente, irmãos, pois deles é o reino de Deus. Pobres de espírito são aqueles que abriram mão dos seus direitos, que abriram mão das suas vontades. São pessoas que já estão arrebanhadas por Jesus e tiveram uma mudança no seu espírito, de riqueza de espírito para pobreza de espírito. Olha, irmãos, preste atenção, isso não tem nada a ver com o aspecto financeiro, se uma pessoa é melhor do que a outra, não tem nada a ver com isso. Não está falando de melhores ou piores. É uma questão espiritual. São pessoas que abriram mão de se autogovernar e dispuseram as suas vidas ao reinado de Cristo. Quantos entenderam isso aqui? São pessoas que abriram mão de se autogovernar, elas abriram mão do espírito altivo, de saber o que fazer com suas vidas, para saber de Deus qual é o propósito dele para a sua vida. Quantos querem que o propósito de Deus se manifeste na sua vida? Irmãos, eu tenho certeza que o plano de Deus é muito melhor do que o nosso plano. Os pensamentos de paz sobre Deus, sobre nós, são tremendos, queridos. Deus tem pensamentos de paz sobre nós. Os planos dele são melhores do que os nossos. E esses pobres de espírito, ao receber a mensagem do Evangelho, eles se tornaram pobres de espírito e súditos desse rei. Eles entregaram todos os seus direitos a esse rei Jesus. Desses é o reino de Deus. Desse é o reino dos céus. Eles já vivem a realidade do reino de Deus hoje, porque o verbo está no presente. Então deles é, diga comigo, o reino de Deus é meu. É meu. Eu quero experimentar esse reino hoje, aqui e agora. Não é somente um reino futuro, não, é hoje. Irmãos, Jesus abriu mão, preste atenção, Jesus abriu mão de todos os seus direitos para fazer a vontade do Pai. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que abriu mão da sua glória, Ele abriu mão dos seus direitos de ser Deus, para fazer a vontade de Deus. Jesus abriu mão de todos os seus direitos para fazer a vontade do Pai. Irmãos, para que o reino fosse estabelecido, Jesus precisava fazer isso. Jesus não considerou que ser igual a Deus seria algo que ele devia se apegar. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser escravo e semelhante aos homens. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E tudo isso para quê, irmãos? Para tomar sobre si a nossa injustiça. Para tomar sobre si o nosso pecado e nos tornar justos diante de Deus. E para que nós possamos manifestar a justiça do reino de Deus aqui e hoje e agora, para tomar sobre si as nossas guerras e nos fazer participantes da paz que excede todo entendimento. E agora, esses podem manifestar e promover essa paz que é característica do reino de Deus. Irmãos, todo aquele que faz parte do reino de Deus, ele é um pacificador. Ele quer promover a paz. Ele não suporta guerra, ele não suporta contenda, ele está ali para promover a paz. São pessoas de paz, são pessoas de justiça, são pessoas que promovem a alegria onde eles estão.
Jesus tomou sobre si as nossas angústias e as nossas tristezas, que antes, irmãos, eram inevitáveis, era imperativo sobre nós. As dores do mundo eram insuportáveis e não faziam sentido. Mas agora, irmãos, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Irmãos, e agora nós podemos manifestar e anunciar as boas novas de Jesus com alegria. Porque aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz nas nossas vidas é motivo de alegria. E a alegria que vem do Espírito Santo, irmãos, ela é diferente. A alegria que vem do Espírito Santo é uma alegria que não se baseia nas circunstâncias, mas sim em Deus, no caráter de Deus, mas sim baseia-se na expectativa da manifestação de Deus e do seu reino. Jesus começou o seu ministério anunciando: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Alguns textos dizem chegou, outros textos dizem está próximo, outros textos dizem está por vir. E esse é o mistério, o grande mistério do reino de Deus é que ele é eterno. Ele já se manifestou antes, ele se manifesta hoje e será manifestado na sua plenitude no futuro. Diga comigo, o reino de Deus é eterno. E Jesus pregava sobre esse reino. E quando eu estava escrevendo essa palavra, a minha mente viaja um pouco, irmãos. Sabe o que eu ficava imaginando? Jesus pregando no começo dos seus dias de pregação. Imagino, porque pregação, irmãos, naquela época não tinha muito a ver com esse estilo que a gente tem hoje, que tem som, microfone, não, era no gogó. Hoje a gente prega que Jesus morreu na cruz para te salvar. Mas Jesus não tinha como pregar isso. Jesus anunciava que o tempo estava cumprido. Eu fico pensando em Jesus com a cadernetinha, tomando um café, escrevendo. Hoje eu preguei no centro, amanhã tem que ir lá no centro de Macumba. Amanhã eu vou lá no pessoal que está jogando ali, amanhã eu vou no boteco, depois de amanhã eu vou no setor leste, quinta eu vou na sinagoga. Devia ser incrível, irmãos, o começo do ministério de Jesus. E Jesus anunciava esse reino de Deus. Jesus pregava nas praças. Pensem como Jesus abordava as pessoas, que privilégio teria ser abordado por Jesus. Arrependa-se, o reino de Deus chegou. Você pode imaginar o tamanho do amor que Jesus aplicava em cima das suas pregações, em cima das suas abordagens. Jesus era puro serviço, irmãos. Jesus era puro amor. E qual era a mensagem de Jesus? Ele dizia que o tempo está cumprido, ou seja, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento estava cumprido. Então, arrependam-se, mudem a mentalidade e creiam nessa notícia do reino de Deus. O reino de Deus era a mensagem central de Jesus. Ele anunciava esse reino. Todos os seus ensinamentos eram
como entrar nesse reino, ou como funcionava o reino de Deus, ou como você faz para entrar no reino de Deus. O reino de Deus era explicitado, era pregado em parábolas, era ensinado aos seus discípulos. Então o reino de Deus é como alguém que saiu a semear. Então a pregação central de Jesus baseava-se no reino de Deus. Então tudo que ele pregava estava relacionado com esse reino. Então, se a mensagem central de Jesus era o reino de Deus deve ser a nossa mensagem central nos dias de hoje, ou pelo menos a pauta primordial do nosso dia a dia. Sabe, irmãos, o reino de Deus tem que estar queimando no nosso coração, expressado com a nossa boca, expressado com o nosso estilo de vida. Ele deve ser expressado no nosso dia a dia. Quantos querem manifestar o reino de Deus na sua vida? Levante sua mão, ore ao Senhor. Fala, Deus, que o reino de Deus, ele possa ser manifestado através da minha vida. Me usa. Onde eu estiver, que o reino de Deus se manifeste em nome de Jesus. E o que é o reino de Deus, irmãos? É um reino que já acontece no céu e que vem se estabelecer na terra. Então não é somente um reino futuro num lugar distante. Reino de Deus, como anunciado por Jesus, ele chegou na terra para ser estabelecido nesse tempo em que nós vivemos também. É um privilégio, irmão, saber que nós, que antes estávamos perdidos, nós podemos agora experimentar a realidade do reino de Deus aqui e agora. Então entenda uma coisa, o reino ou o reinado de Deus, ele é eterno. Diga comigo, o reinado de Deus é eterno. Ele já foi experimentado, o reino de Deus ele já foi experimentado no Jardim do Éden, por exemplo. O que era o Jardim do Éden, irmãos? É um lugar onde havia o governo de Deus sobre a terra. Então ele já foi experimentado no Jardim do Éden. Ele já foi experimentado no tabernáculo, ele já foi experimentado no templo, ele já foi experimentado e efetivo em Jesus. E agora, onde funciona, onde opera o reino de Deus, irmãos? Em nós. Em nós. O reino de Deus hoje ele opera em nós. E a partir de nós, então ele já foi experimentado no Éden, no tabernáculo, no templo, em Jesus e agora em nós. Porque onde o rei está, irmãos, o reino está também. Então nós já vivemos e experimentamos a cultura de um reinado que é presente e ele está por vir na sua plenitude. Em Gênesis 2, Deus planta um jardim no Éden. E o conceito desse jardim era o conceito do reino de Deus. O jardim era um lugar físico, mas que não era governado pelo físico. Ele era governado pela cultura do reino de Deus. A cultura do jardim era a cultura do reino. O Jardim do Éden, irmãos, era um lugar onde o céu se encontrava com a terra no mesmo ambiente. Na viração do dia, tinha o que, irmãos? Deus vinha para conversar com Adão. Tinha culto, tinha discipulado. Era Deus trazendo o seu governo sobre Adão.
Então, na viração do dia, tinha discipulado. Deus e o homem conversando, céu e terra compartilhando o mesmo ambiente. Era Deus explicando para o homem como funciona o reino, como era a vontade de Deus. O propósito de Deus era alinhar o homem com a vontade de Deus. Era o próprio Deus que vinha para jantar todo dia, irmãos. Mas o que acontece? Adão falha. Adão falha e o pecado é nada mais, nada menos que o homem dizendo para Deus que não quer mais o governo do céu. É o homem dizendo, nós queremos ser independentes. É o homem dizendo, eu quero conhecer o bem e o mal. É o homem abrindo mão do governo do céu para assumir a responsabilidade dos seus atos. O homem experimenta agora o que é bom e o que é ruim. O homem agora fala o que é certo, o homem agora fala o que é errado. A terra se enche de iniquidade e o céu continua o que, irmãos? Santo. E agora céu e terra estão separados por causa do pecado. Mas desde Gênesis, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, é Deus trabalhando para aproximar o homem da sua presença. Deus quer habitar em nós. Deus não quer fazer uma aparição, Deus quer habitar em nós. Deus quer tabernacular conosco. O próximo lugar onde céu e terra se encontram e a terra experimenta o governo do céu é o tabernáculo. Um lugar onde o céu e terra se encontram. Então, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele entra num ambiente onde o céu e terra se encontram no mesmo lugar. Era de novo o reinado de Deus no meio do seu povo. Depois do tabernáculo, irmãos, o encontro do céu na terra era em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo aqui é esquinó, que quer dizer tabernaculou entre nós. O Verbo se fez carne e trouxe o reino de Deus com ele. Esse reino que consiste em justiça, paz e alegria. Irmãos, Jesus era a manifestação do reino de Deus. Era o céu se encontrando na terra. Não havia pecado em Jesus, por isso o céu podia se manifestar. Agora você pensa, e agora? E agora, onde é o encontro do céu na terra se somos pecadores? Irmãos, pelo sangue de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na cruz, irmãos, Jesus abriu um portal, abriu um espaço onde o céu e terra podem se encontrar. Jesus bancou esse preço. Jesus pagou essa conta. Agora é Cristo em nós, é a esperança da glória, onde o reino está, o rei está também. O reino de Deus está entre nós. Diga comigo, o reino de Deus está entre nós. Vamos ler Lucas 17, 20 e 21, que diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está onde, irmãos? O
propósito de Deus, irmãos, é fazer de nós um lugar onde o céu se encontra com a terra. Leva isso aqui no seu coração. Se você sair com isso no seu coração hoje, eu já estou feliz. Leve isso para a sua vida. O propósito de Deus é fazer de nós um lugar onde o céu se encontra com a terra. Olha, irmãos, se sabe onde o mundo pode experimentar justiça? Num Filho de Deus. Sabe onde o mundo pode experimentar a paz? Num Filho de Deus. Sabe onde o mundo pode experimentar a alegria no Espírito Santo? Com o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus carrega o DNA do céu. O Filho de Deus traz o reino com ele. Porque ele está cheio do Espírito Santo. Porque ele está envolvido num projeto. Ele conhece o propósito da sua vida. Então você, eu, nós seremos o lugar onde as pessoas podem se encontrar com Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, a pessoa vai chegar perto de você e vai falar, você é diferente. Quem já teve essa experiência aqui? Essa pessoa é diferente, você é diferente. Você tem uma áurea em você. Né? Você tem uma luz. Eu tenho o Espírito Santo agindo na minha vida. Agora você vai ver o que é bom. Onde tudo isso pode ser experimentado, irmãos, nos filhos de Deus. Por quê, irmãos? Porque eles abriram mão dos seus direitos para assumir a vontade e o reinado de Deus nas suas vidas. O mundo se afoga, irmãos, cada dia mais na injustiça. Pelo amor de Deus, se você olhar um jornal hoje, sai sangue na televisão. Não é? E agora o povo aprendeu como é que ganha dinheiro com jornal, então só mostra desgraceira, não é verdade? É só você assistir um pouco do jornal, você começa a ficar deprê. Porque é só desgraceira, irmãos. E o mundo está afogando nisso. E isso que o jornal está te mostrando é só uma parte do que acontece por aí. Não é tudo. O jornal não consegue mostrar toda a injustiça. O jornal não consegue mostrar todas as guerras. O jornal não consegue mostrar quanta tristeza tem no mundo. Porque o pecado entrou, irmãos. E a intenção do diabo é destruir o homem. E ele faz isso gerando injustiça, gerando guerras, gerando aflições, tristezas. A única esperança, irmãos, para esse mundo é Jesus. A única esperança para esse mundo é Jesus. Esses filhos de Deus que abriram mão, então, das suas vontades para assumir o reinado de Deus na sua vida. O mundo está cada vez mais violento, irmãos. Mais injusto, mais cruel. Quem precisa levantar a bandeira da justiça são aqueles que estão inseridos no reino de Deus. O mundo está em guerra. E cada um acha que tem direito à terra do outro. A política mundial, irmãos, é uma teia tão complicada, onde justiça, paz e alegria nunca fez parte das mesas de negociação, mas é constantemente usado para camuflar interesses de algum grupo. Já pensou nisso? É o mundo governando o mundo, irmãos. Cada vez mais essas palavras como democracia, equilíbrio, tão bonito, a saúde mundial, paz, eles são usados para esconder interesses malignos. Porque o homem se tornou mau.
É a terra governando a terra, irmãos. Não há esperança nesse tipo de governo. A única esperança é trazer o reino de Deus. Por isso, irmãos, a mensagem do reino de Deus é tão urgente, é tão importante. Porque é a boa nova, irmãos, do Evangelho que traz alegria. É a boa nova do Evangelho. É você falar para a pessoa, olha, nesse mundo desgraçado existe esperança, existe um Deus que olha para nós com olhos de amor, que promove justiça, promove paz, e só Ele pode gerar alegria no seu coração, independente das circunstâncias. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Porque no reino de Deus não existe injustiça, no reino de Deus não existe guerras, não existe tristeza. Justiça, irmãos, é a garantia do direito. É a provisão de igualdade de direitos do reino de Deus que estão disponíveis para todos, sem distinção de raça, de posição social. Todos recebemos de Deus do seu amor, da sua compaixão, da sua salvação, do seu perdão, de forma igualitária. Deus não tem filhos preferidos, ou Deus ama mais um do que os outros. Deus nos ama todos por igual, amém, irmãos? Não existem filhos prediletos, existem filhos que amam mais o pai. Existem filhos que amam mais a presença do pai. Mas Deus amou o mundo, irmãos, de forma igual. Não tem filhos preferidos. E paz, irmãos. Paz é a provisão de segurança. Paz é provisão de segurança que temos no nosso Rei. Irmãos, pode alguém ter paz quando está inseguro? Você vai dormir. Aí tem umas pessoas suspeitas rondando a sua casa. Você vai dormir em paz, irmão? Não vai. Você fica tenso. O que vai acontecer? A gente não pode nem descer uma rua escura, né, irmãos? E vir uma pessoa do outro lado, você fala, já dá a volta para o outro lado. Esconde atrás do toco. Espera passar. Filipenses 4, 6 e 7, Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Aí o que acontece, irmãos? E a paz, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse é o segredo da paz, você está guardado, o seu coração está guardado, a sua mente está guardada nessa segurança. Você estará em paz nós andamos, irmãos, guardados e protegidos, sem medo ou ansiedade. Jesus disse em João 14, 27, eu deixo para vocês o que, irmãos? A minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou ela para vocês como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Essa é a paz, irmãos, que está disponível dentro do reino de Deus. É a paz que nós vamos trazer conosco, na nossa vivência. É a paz que nós vamos transmitir às pessoas que estão em volta. Você não vai ver a paz como uma circunstância interna. A paz que o reino de Deus promove, irmãos, ela vem de dentro para fora. A paz que o reino de Deus prega, ela é oposta, irmãos, à paz que o mundo oferece. São objetivos diferentes.
A paz que o mundo oferece, muitas vezes ela é forçada. Muitas vezes o mundo consegue paz oprimindo um grupo para trazer paz para um outro grupo privilegiado. Mas a paz que o reino de Deus proporciona, irmãos, é a paz que traz segurança, é a paz que é permanente. E a alegria, irmãos, no Espírito Santo. Filipenses 4 e 5 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Aí eu vou falar de novo, novamente direi: alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Irmãos, a nossa alegria, ela está em Deus, ela está no nosso Rei, ela está no nosso Senhor, e não nas circunstâncias. Porque mesmo com circunstâncias não favoráveis, uma pessoa que faz parte do reino de Deus pode estar feliz em meio às tribulações. Ninguém nunca falou para você, ninguém nunca falou para você assim, não, mas o pau está quebrando aqui, você está em paz. Puxa, mas essa situação está tão difícil, você está aí todo tranquilo? Estou suavão. Aí o Tiago vai falar assim, olha, irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ah, não, Tiago, você pode estar brincando. Não pode falar isso no mundo moderno, não. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você fala, não, Tiago. Ô, Tiago, pega leve aí. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem muitas tribulações. Quem aqui gosta de passar tribulação? É uma bênção, né, irmãos? Quem gosta de passar tribulação, irmãos? O ensino do Tiago, irmãos, ele só faz sentido para os filhos de Deus, viu? Ele só faz sentido para aqueles que estão vivendo o reino de Deus, porque ninguém aí fora gosta de passar por tribulações, irmãos. Mas só uma pessoa que está vivendo a cultura do reino pode extrair perseverança e esperança dos tempos difíceis. Porque entende que tudo na sua vida tem propósito. Diga, tudo na minha vida tem propósito. Até as tribulações. Irmãos, nos tempos difíceis, preste atenção, nos tempos difíceis, Deus está forjando um crente melhor aí. Aí vem o Tiago e fala, e completa aí para nós. A gente precisa ficar feliz pelo fato de passar diversas provações. Ô Tiago, mas não dá para ser só uma, não? Uma vez na vida estava bom. Não, diversas. Porque isso vai produzir algo em nós, irmãos. Isso vai trabalhar em nós. Isso vai nos deixar mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus. Tudo na nossa vida tem propósito. Irmãos, a vontade de Deus é fazer com que cada um de nós seja um lugar da manifestação do céu na terra. Quantos querem isso? Ou seja, a manifestação do reino de Deus, irmãos, para poder expressar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou concluir aqui. E quando todos os povos experimentarem, quando todos os povos, línguas e nações ouvirem sobre esse reino de Deus, ouvirem sobre Jesus, e Deus quer nos usar, irmãos, Deus quer usar a mim e a você, quando o mundo todo for anunciado sobre a pessoa de Jesus, que morreu na cruz para perdoar pecados e nos dar salvação e vida eterna, Jesus vai voltar. Quando todos ouvirem essa notícia, Jesus
voltará para buscar essa igreja que já vive o reino de Deus antecipadamente aqui e agora. Jesus vem para buscar os seus súditos, Jesus vem para buscar os pobres de espírito que já estão experimentando o reino de Deus. Aqueles que abriram mão, aqueles que submeteram as suas vontades, os seus direitos e entregaram isso como oferta a Deus para fazer a sua vontade. Não há como, irmãos, entrar no céu, não há como experimentar o reino de Deus com a justiça própria. Não dá para experimentar o reino de Deus com as minhas guerras. Não dá para experimentar o reino de Deus com a minha tristeza, com as angústias desse mundo. Então eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão da minha justiça, eu abro mão das minhas guerras. E eu troco tudo isso pela justiça, pela paz e pela alegria que há no Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta: você não quer trocar os seus direitos hoje? Troque os seus direitos hoje pelos benefícios do reino de Deus. Talvez você está vivendo muitas guerras. Talvez você está vivendo um tempo de injustiça. Talvez as suas guerras interiores sejam tão grandes que você não consegue focar em mais nada. E aí você não consegue ter alegria em nada. Vai trabalhar, está triste. Chega em casa, está triste. Recebe o salário, está triste. Acaba o dinheiro, está triste. Tudo está ruim. Parece que a vida virou uma grande bagunça que você não entende mais nada. Aí você pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Você vira para Deus e fala: Deus, eu não estou entendendo nada. Talvez você se ache hoje autossuficiente. Talvez você ache dono de si mesmo. Talvez você está orgulhoso da sua vida, do seu trabalho, das suas conquistas. Mas você pode estar longe de Deus. Talvez você está passando pertinho de Deus. Talvez você está esbarrando. Você é como alguém que Jesus está no meio da multidão e você passa perto. Mas não consegue tocar a Deus. Será que nessa noite você não quer abrir seu coração para tocar em Deus? Para experimentar do reino de Deus? Para que Ele possa te transferir vida, e vida de verdade. Não é essa vida que tem aí fora, não. É a vida que o reino de Deus te oferece. Vida de verdade. Saúde de verdade. Alegria de verdade. Paz de verdade. Justiça de verdade. Algo que já foi conquistado na cruz. Jesus, de braços abertos, conquistou isso para nós. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente que pode achar que quando partir pode bater na porta do céu. Aperta lá a campainha e o anjo vem te perguntar: por que você acha que você pode entrar no reino de Deus? E aí a pessoa pode dizer assim: eu fui uma pessoa justa, eu fui uma pessoa muito legal. Lá na terra eu fui top, eu não traía, eu não bebia, eu era justo. Rapaz, você olha a minha lista aqui, ó. E o anjo vai falar: com essa justiça ninguém entra aqui. Com justiça própria ninguém entra no céu. O anjo vai falar assim: aqui só entram pecadores que um dia se arrependeram e abriram mão dos seus direitos, se tornaram pobres de espírito
E agora eles são bem-vindos no reino de Deus. No céu, querido, só entram pecadores que reconheceram seus pecados. O último texto que eu quero ler para encerrar é Romanos 5, de 1 a 4. E onde está sublinhado, é um outro texto também que fala de justiça, de paz e de alegria. É o que eu quero te convidar a viver hoje, dentro do reino de Deus. O texto de Paulo aos Romanos 5, de 1 a 4, diz assim: tendo sido, pois, justificados. Essa é a justiça do reino de Deus. Pela fé, você vai ter o quê? Paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele podia fazer isso, irmãos. Por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, segurança. E nos gloriamos na esperança. Alguém se gloria na esperança triste, irmãos? Não, a gente se gloria na esperança com alegria. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nós estamos felizes, nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração agora. Eu queria que viesse à frente, se você percebe que esse reino precisa se manifestar na sua vida. Talvez você é crente há muito tempo, mas você percebe, puxa, esse reino não está acontecendo na minha vida. Eu preciso de algo mais, eu preciso de uma ministração, eu preciso mergulhar nesse reino, eu preciso abrir mão dos meus direitos, eu estou me achando muito rico de espírito, eu quero ser pobre de espírito, abrir mão dos meus direitos, deixar de me autogovernar para que o reino de Deus, para que Deus governe sobre a minha vida, para que o propósito dele se cumpra na minha vida em nome de Jesus. Se você quer isso, vem à frente, nós queremos orar com você em nome de